Já deixo aqui o convite. Você chegou, aperta aqui e seja membro. Se inscreve no canal, isso não custa nada e vai ajudar demais essa mídia independente em Santa Catarina e no Brasil. Se você já é membro, se inscreve, aciona o sininho, faz de tudo para ajudar o Desacato. Tem gente boa demais, uma programação vasta, é o dia inteiro de coisa rolando, todos os dias da semana, final de semana também tem novidade muitas vezes. Então, é um coletivo, é uma cooperativa de gente que trabalha para levar a melhor informação até você. Então, chega chegando, se inscreve aí no canal, aperta aí, aciona o sininho para receber as notificações e compartilha. Pega o link, manda pro grupo da família, pro Zap do trabalho, manda para todo mundo, porque a gente precisa fazer com que esse processo de comunicação seja o principal instrumento de enfrentamento do obscurantismo, do negacionismo, de tudo aquilo que maltrata a trabalhadora, maltrata o trabalhador, que judia da gente. A gente, de fato, vive um contexto de muito sofrimento e não precisava ser assim. E o fato da gente ter esse entendimento nos dá a obrigação de levar para todo mundo essa informação. Então bora lá, bora levar essa informação e hoje a gente vai falar de metal pesado. Não estou falando de música que meu filho adora, gostei quando era mais jovem, agora não escuto mais, talvez eu tenha ficado surdo. Mas o fato é que metal pesado é um problema seríssimo do ponto de vista ambiental e hoje aqui a gente vai debater um pouquinho sobre isso, né? Infelizmente, meia hora é pouco tempo e passa rápido, mas a gente vai falar sobre tudo aquilo que está por detrás da contaminação de metal pesado. Primeiro, é fundamental lembrarmos que a contaminação por metal pesado acontece no mundo inteiro e em Santa Catarina isso não é diferente. A gente vivencia esse problema há décadas. Só que, cerca de 10 anos atrás, não sei se Raulzito consegue compartilhar com a gente, mas 10 anos atrás vem a informação de que aquilo que acontecia lá em Minamata, ou seja, lá no Japão, por conta de uma tragédia ambiental, poderia estar acontecendo em Santa Catarina, porque órgãos governamentais publicaram que, por conta da contaminação da água que é distribuída pela Casan, nós estaríamos sendo contaminados por metais pesados. Não é? Essa é a próxima imagem, Raul, é aquela última que a gente mandou. Mas é fundamental a gente lembrar que sim, a gente convive com essa ameaça. Essa é uma ameaça real e, infelizmente, acabou de sair um estudo publicado em revista internacional, né, sobre a Lagoa da Conceição, que coloca lá, com todas as letras, Lagoa da Conceição, que além de ter contaminação de cocaína, além de ter contaminação de poluentes emergentes, outros como, por exemplo, os antibióticos, essa Lagoa da Conceição também carrega consigo esse outro problemão, que é a contaminação por metal pesadão. Ficou até rimadão, não é? Mas tirando a rima, pessoal, que é para deixar um pouco mais leve essa má notícia, nós temos sim um problema gigante. Eu estou aqui com a lista de doenças que metais pesados podem causar. Metal pesado pode, a exposição a eles, né? Que infelizmente é uma realidade dos povos indígenas, de tudo quanto é lado que tem garimpo, por exemplo. Não é? Oi, Lil, boa noite, minha querida. Não é negacionismo, é picaretagem, é verdade. Mas o negacionismo, sabe, Lil, tá naqueles que insistem em votar nesses picaretas, que colocam outros picaretas para ser o boi de piranha ou a cabeça do prego que vai fazer o trabalho sujo, seja lá onde for. Né? Então é muito importante a gente entender que esse é um problema além
de todos os outros, mas é um problema fundamentalmente político, né? E é muito importante... Beleza, Raul, não tem problema. Mas é muito importante a gente saber disso. O Raul acabou de me dizer aqui nos bastidores que a última imagem caiu. Isso significa que a gente não vai conseguir ver. Mas isso significa que eu estava falando de uma publicação que foi disseminada pelo UOL, né, que a água de Florianópolis tem grande quantidade de esgoto e metais pesados. Isso não significa que eles pesavam mais de 10 quilos, isso significa a categoria do metal, né? Elementos químicos que fazem mal para a saúde humana. E, infelizmente, isso foi divulgado no dia 15 de setembro de 2015 no portal UOL. Deixada aqui a notícia, voltamos para a lista de doenças que estão relacionadas à contaminação de metal pesado. E eles vêm de tudo quanto é lugar, né? Vêm do combustível fóssil, que a gente ainda usa nos nossos carros, gasolina, diesel, os óleos lubrificantes, tudo isso tem metal pesado. Tem metal pesado no... Eu não estou usando maquiagem, mas na maquiagem, tem metal pesado no fixador do perfume, tem metal pesado na panela, aquela panelinha de teflon que está riscadinha, ela é fonte de metal pesado. Aquela panela de alumínio, ela é fonte de alumínio. Nós temos uma lista gigantesca. Pode compartilhar, essa mesma a tela, Raul. É uma lista gigantesca. Eu dei uma googlada, cheguei aqui no Google. Metal pesado causa doença, seu Google. E o Google me disse que um monte de doenças. E isso, para você que está só me ouvindo, vou ler. Doenças do sistema nervoso, Alzheimer, Parkinson, perda de memória. Eu tenho esse probleminha. Doenças no sistema renal, insuficiência renal crônica, dores nos rins, doenças no sistema circulatório, hipertensão, arteriosclerose, doença no sistema ósseo, osteomalácia, câncer de pulmão, câncer de próstata, anemia, doenças de pele. Ou seja, meus queridos e minhas queridas e meus queridos, metal pesado é um problema de saúde pública. E aí eu vou agora interromper essa compartilhamento de tela para falar com você olho no olho. Porque a gente sabe disso na ciência há muitos anos. Desde Minamata, portanto, lá nos anos, final dos anos 60, dos anos 70, já saía filme, que nem o Raul compartilhou com a gente aquela manchete de 1973, filme que falava dos prejuízos da contaminação por metais pesados. Nós tivemos as tragédias de Rio Doce, do Rio Doce, não é? Lembra? O Rio Doce, totalmente contaminado pelo rompimento da barragem lá de Mariana. Pois é, aquele rio foi completamente contaminado por um buquê de metais, de poluentes venenosos que comprometeram a vida de toda a biodiversidade, mas especialmente dos povos tradicionais, dos povos originários que viviam naquele e daquele ecossistema. E esse problema foi carregado até o Atlântico e se dispersou até a Atol das Rocas, se dispersou até o sul do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, para nós termos a dimensão que pode chegar à manutenção dessa cultura extrativista, neoliberal, nada comprometida com a saúde sua, minha, saúde do ecossistema, saúde do nosso país, saúde do nosso continente sul-americano, latino-americano. Nada comprometido com a saúde do planeta. E é esse grande contexto que nos coloca diante
do cenário da Lagoa da Conceição, conforme publicação que eu acabei de dizer para vocês que foi publicizada esse ano. Dados que nós já conhecíamos desde o ano passado, mas foi publicizada esse ano agora, menos de um mês atrás, em revista com revisão por pares, muito bem publicado, mostrando que, por exemplo, na Lagoa da Conceição, a água da Lagoa da Conceição está sim contaminada com metal pesado, como, por exemplo, o arsênio, que faz muito mal para a saúde. Né? Essa é uma informação que não pode ser mais uma informação, assim como parece ter sido perdão, a informação sobre a contaminação com, por exemplo, cocaína, ou como, por exemplo, antibióticos, não é? Que foi publicizado há mais de um mês e a gente não vê uma ação objetiva da companhia, uma ação objetiva da cidade, do senhor prefeito Topázio, que no lugar de cuidar de um ambiente que está doente, que está contaminado, que está assim, frágil, por conta da contaminação, nós vemos o seu prefeito Topázio divulgando a ideia maravilhosa de fazer dragagem desse ambiente sem os devidos estudos. Tivemos reunião da Câmara Judiciária, questionamos os representantes do município, do estado, e ninguém está sabendo de nada do ponto de vista de um estudo de impacto ambiental ou de um estudo que seja minimamente informativo para que a cidade, para que a sociedade possa tomar a melhor decisão sobre os futuros dessa laguna, sobre os futuros desse ambiente que é sujeito de direito conforme decisão judicial. Então, é muito importante lembrarmos que a nossa Lagoa da Conceição está contaminada, que a nossa Lagoa da Conceição está contaminada por cocaína, por antibióticos, e esse trabalho recente, que tem como uma das autoras a professora Alessandra Larissa Fonseca, do Ecoam Sustentabilidade da nossa querida Universidade Federal de Santa Catarina. Portanto, é produção nossa também, e está mostrando, infelizmente, essa grande fragilidade, essa nova e grande fragilidade da saúde dessa Lagoa maravilhosa, o que revela muitas e tantas outras fragilidades. A gente tem que lembrar, né? Nós precisamos lembrar que Santa Catarina flerta com a mineração de carvão até hoje, gente. Estamos no século XXI. Santa Catarina continua minerando carvão. Mas, Paulinho, que história é essa? Que mineração de carvão tem a ver com metal pesado? Galera que tá aí. Mineração, toda mineração produz rejeito, e esses rejeitos carregam consigo esse passivo da crosta terrestre, uma grande quantidade de contaminantes, mas especialmente, sim senhor, sim senhora, metal pesado. Muito metal pesado, que assassinam rios como a língua do dragão, assassinam rios como todos aqueles ao redor da região carbonífera, lá de Criciúma, que acabam drenando mortes e tragédias para, por exemplo, a APA da baleia franca. Essa é a tragédia maior, não é? Nós vivenciamos todas essas advertências por anos ou décadas, e independente das advertências, senhor Jorginho Melo não faz nada, seu Topázio não faz nada, e a gente continua convivendo com um risco que não é só um risco ambiental, é um risco à sua saúde, é um risco à minha saúde, é um risco de saúde pública. Bom, vamos lá chamar os nossos comerciais, o nosso breve e pequeno intervalo. Enquanto isso, pega o link aqui do YouTube, manda para todo mundo, manda para tia, pro tio, para todo mundo, para a galera do trabalho, para a gente chamar mais gente. E se você está no Facebook, está no Instagram, vem para o YouTube. Vem para o YouTube por uma questão de que aqui a gente pode perverter os algoritmos. Bora lá, bora pro intervalo. Eu espero você daqui um minutinho.
Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Eu vou interromper, mas vou devolver no decorrer do ano. Eu vou interromper porque tenho duas notícias, Paulo, que eu preciso que tua audiência saiba e depois tu vai ir informando toda quinta-feira, como todos os outros programas da noite. Quero confirmar que o dia 18 de julho do presente ano, uma sexta-feira... Anota, pessoal, 18 de julho. Então, vamos ajudar as pessoas a anotar? Aí está. 18 de julho... hombre. Teremos o seminário Golpes, Anistia Silofer no Brasil e América Latina. Uma mesa internacional, como todos os anos, com a música de todos os anos e com a quarta edição da Distinção de Jornalismo Gustavo de Lacerda. Então, queria dar essa informação, Paulo. É o primeiro programa, escolhemos teu programa para lançar essa informação. Paulo, querido companheiro, cooperado há muitos anos já nesta casa, para dar essa informação. Devagarinho, a partir daqui a 15 dias, começa a aparecer as artes, a informação, mas a mesa já está plena. Argentina, Brasília, Santa Catarina, Florianópolis em particular, uma mesa brilhante que vai ser compartilhada também com a quarta edição do Prêmio Gustavo de Lacerda. E outra coisa que vamos lançar aqui, que vocês souberam nas internas. Olha aqui. Deixa mostrar para vocês. Opa, não aparece? Ah, aqui está. Novo canal no Telegram, do portal Desacato. Ok? Vamos ampliando. A partir do Telegram, nos vamos relacionando de novo, depois da pandemia, com toda a América Latina, com toda a Pátria Grande. Esse é o cometido. A gente tem já aberto esse canal Telegram. Não te incomodo mais. Acho que valia a pena informar. 18 de julho, vamos de novo. Graças, Raulzito. 18 de julho teremos o seminário Golpes, Anistia Silofer no Brasil e na América Latina. Seguimos com Paulo Horta. Obrigado, Paulo. Anotado. Muito obrigado. Muitas graças, meu amigo e professor Raulzito Fittipaldi. Pessoal, sem democracia, com lawfare, não tem meio ambiente, não tem qualidade de vida. Sem democracia, olha que meus pais vivenciaram a luta contra a ditadura. Eu preciso dividir com você, que está aí do outro lado, que essa luta teve muitos prejuízos, mas nos dá uma certeza, me dá uma certeza como uma vítima da ditadura brasileira, que não existe uma alternativa. Ditadura jamais, ela não será admitida. Se a gente quer tudo que a gente quer, qualidade de vida, saúde, bem-estar, tudo isso só é possível com democracia. O que a gente vê acontecer nos Estados Unidos hoje, com tarifaço, com bravatas do tal de Trump ou do tal do Elon Musk, o que a gente está vendo ali são passos decisivos e largos em direção de mais uma ditadura, de uma ruptura gigantesca naquele país, na América do Norte. E isso não pode acontecer no Brasil, isso não acontecerá no Brasil, e ficou muito claro com a
postura, com a posição das instituições brasileiras, que hoje estão, sim, punindo todos aqueles que participaram, financiaram e fizeram todo o planejamento para que acontecesse o 8 de janeiro. Falado isso, porque eu não poderia deixar de reforçar o convite do meu amigo e professor Raul Fittipaldi, participe das atividades no dia 18 de julho. Mas falando isso, a gente volta então agora para a nossa questão do metal pesado, que de rock and roll não tem nada. Metal pesado é um problemão. Eu queria compartilhar com vocês, não sei se Raul consegue compartilhar com a gente, esse trabalho que sim fala que a gente tem arsênico na Lagoa da Conceição. E esses níveis de arsênico, eles estão muito acima daquele nível residual, nível que desce das montanhas, que vem dos nossos rios, das cachoeiras, que vem desse processo de abrasão da água com a crosta terrestre. Isso acontece em muitos lugares do mundo. Isso é natural, mas não é natural que os níveis sejam tão superiores e superiores àqueles considerados seguros por organizações de saúde, não só brasileiras, mas de outras regiões do mundo. Então, esse trabalho publicado na Marine Pollution Bulletin deixa muito claro essa limitação. E isso não pode ficar só no paper, isso não pode ficar só na língua inglesa, tem que ser muito bem traduzido, especialmente traduzido para língua da política pública. Isso não significa simplesmente fazer um paper em português, não! Você, moradora do Rio Vermelho, da Barra da Lagoa da Conceição, do Rio Tavares, você, morador, você precisa saber desse problema. Por quê? Nós, do Ecoando Sustentabilidade, publicamos há 2, 3 anos atrás uma nota técnica informando que a carapeva, que o linguado, se o Raul puder compartilhar o outro PDF, é o outro, Raul. O outro PDF que está em português é uma nota técnica. Se você digitar metal pesado Lagoa da Conceição, dá um Google. Metal pesado Lagoa da Conceição, você vai encontrar esse documento do dia 1º de setembro de 2021, portanto, quase 4 anos já. Mas nesse documento, se o Raul conseguir passar outras páginas, a gente vai ver esse resultado assustador, que mostra que aquilo que tem na água vai se acumulando no ecossistema e o peixinho que come outro peixinho ou come um invertebrado, etc., o peixinho vai acumulando dentro dele. Esses são os resultados do trabalho acadêmico publicado lá na Marine Pollution Bulletin. Esse é o contexto do Marine Pollution Bulletin, que é muito importante para você. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas a gente só tem mais 5 minutinhos. Mas é muito importante saber que sim, a informação está ali, está condensada, está assim na língua inglesa, Deus o livre e guarde, mas é meu ofício, né, eu uso essa língua para trabalhar. E é muito importante você saber que a gente está trazendo esse resultado resumido. Né, trazendo aqui o arsênico, eu poderia ter falado do zinco também, que tem níveis assustadores na Lagoa da Conceição, e infelizmente é o que a gente viu depois na nota técnica. Né? Aquela nota técnica que o Raul tem para compartilhar com você. Né? A gente vai ver que o linguado e a carapeva apresentam níveis muito altos de metais pesados, o que sim representa risco para a saúde ambiental. E sim representa risco para a saúde pública. Vou falar de novo. As evidências que essa nota técnica divulgou no dia 1º de setembro de 2021, essas evidências são gravíssimas e deveriam estar sob investigação. Isso daí é caso de polícia. Porque as pessoas que estão comendo linguado e carapeva estão sob risco. Riscos, todos aqueles riscos, problemas renais, problemas nervosos e assim por diante, cardíacos, etc. Tudo isso
tá. Se o Raul conseguir ir um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que vários metais, está vendo essa linha vermelha? Essa linha vermelha representa os limites que estão na legislação, aceitáveis. Passa mais alguns, Raulzito. Para vários metais, opa, tem um peixinho que tem coisa demais aí. Para arsênico, né? Para arsênico tem outro peixinho aqui que tem coisa demais. O que mostra que aquilo que está na água, que o trabalho publicado lá na Marine Pollution Bulletin mostrou, opa, está indo para os peixes. Passa mais um pouquinho, tem um pouquinho de mercúrio, às vezes tem cádmio, né, num peixinho ou outro. Passa mais um, Raulzito, passa mais um. Agora veja o zinco. Passa para o anterior, volta para o anterior. O zinco, vários animais. E olha o chumbo. Olha o chumbo. Praticamente todos os animais que a gente necropsiou, contaminados com chumbo e zinco. Boa parte dos animais contaminados com níveis acima do admitidos pela legislação. Bueno, então a gente tem um problema. Então a gente precisava e a gente continua precisando de solução. Por isso que essa nota técnica foi publicada e publicizada em 2021. Para advertir todas e todos que precisamos de medida. Esse não é um problema que não tem solução. Tem solução. E a solução foi apresentada ao poder público. Como nós já discutimos aqui, uma série de instrumentos que a gente pode chamar de biotecnológicos, que são soluções inspiradas na natureza, podem remover metais de ambientes costeiros como a Lagoa da Conceição. Portanto, se existem as soluções, a não aplicação delas é prevaricação. É um crime de inação, de omissão, diante de um processo de exposição das pessoas a uma substância que sabidamente faz mal para a saúde. Está na legislação que faz mal para a saúde. Não é novidade para ninguém. E agora não é novidade para você. Agora é a hora de todas e todos nós cobrarmos, sim, aquilo que é o nosso direito inalienável, como está no artigo 225 da Constituição Brasileira. Nós todos, todas e todos nós, merecemos ambientes saudáveis e equilibrados, e é dever do Estado, é dever do senhor prefeito, é dever do senhor governador garantir esse direito e, portanto, a legislação nos dá todo o amparo necessário para que, sim, esses senhores de plantão promovam a solução que foi apresentada lá em 2020. Muitos colegas da universidade, diferentes cursos, podem contribuir para esse processo de recuperar a saúde da Lagoa da Conceição. Recuperar a saúde da Lagoa representa remover esses metais pesados e garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações de nós, seres humanos, e de todas as formas de vida. Deixo aqui meu saudoso abraço. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.